No princípio, Deus criou os céus, a terra, os mares, as estrelas e tudo o que existe. Depois de preparar o mundo, ele fez algo muito especial, criou o ser humano. Do pó da terra, Deus formou primeiro o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim nasceu Adão. Ele foi colocado em um lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. No Éden havia árvores lindas e frutas saborosas. Adão cuidava do jardim e deu nome a todos os animais, o leão, a zebra, o elefante e muitos outros. Mas Deus viu que não era bom o homem estar só. Então, enquanto Adão dormia, Deus tirou uma costela dele e criou a primeira mulher, Eva. Adão, feliz, disse: "Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos." Assim, Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos, em harmonia e amor. Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor avisou: no dia em que comerem dela, certamente morrerão. A serpente se aproximou de Eva e disse de forma astuta: "É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore?" Eva respondeu: "Não. Podemos comer de todas, menos dessa. Se comermos, morreremos." A serpente, enganando, disse: "Vocês não vão morrer. Se comerem, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Eva foi enganada pela serpente. Ela comeu o fruto proibido e também deu a Adão, que comeu com ela. Logo perceberam que tinham desobedecido. Sentiram vergonha e se esconderam de Deus. Deus chamou no jardim: "Adão, onde você está?" Adão, triste, respondeu: "Ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Então me escondi." Deus sabia o que havia acontecido. A serpente foi amaldiçoada. Eva sofreria dores ao ter filhos. Adão teria que trabalhar duro para viver. Mesmo assim, Deus os amava. Ele fez roupas para cobri-los e os tirou do Éden, para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre no pecado. Mas Deus também fez uma promessa, que um dia viria um Salvador para vencer o mal e trazer de volta a comunhão com Ele. Assim começou a história da humanidade, com amor, desobediência e também com a promessa de salvação. Deus continua cuidando de nós e nos chama a obedecer a sua palavra. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, nosso Salvador. Se inscreva no canal, curta e comente se gostou. Há muito, muito tempo atrás, quando o mundo era bem diferente do que conhecemos hoje, a Terra estava cheia de pessoas que faziam coisas erradas. Deus, que tudo vê e tudo sabe, ficou triste com a forma como as pessoas estavam se comportando. Mas havia um homem que ainda fazia o bem. Seu nome era Noé. Noé era um homem justo e obediente. Ele amava sua família e cuidava bem de todos. Por causa disso, Deus escolheu Noé para uma missão especial. Tal missão iria mudar a história do mundo inteiro. Deus disse a Noé que ele precisava construir uma arca, que é um barco muito, muito grande, do tamanho de um estádio de futebol. Deus explicou que um grande dilúvio viria, com chuva que cairia dos céus por muitos dias e noites, cobrindo a terra de água. Noé, mesmo que nunca tivesse visto uma chuva tão forte, acreditou em Deus e começou a construir a arca. Ele usou madeira como Deus tinha instruído, e trabalhou duro todos os dias. Os vizinhos de Noé achavam tudo aquilo muito estranho e zombavam dele. "Por que você está construindo um barco tão grande no meio de um campo seco, Noé?" perguntavam. Mas Noé não se importava, ele confiava em Deus e continuou seu trabalho. Depois de muitos dias, a arca estava pronta. Então, algo incrível aconteceu. Os animais começaram a vir de longe 2 a 2, um casal de cada espécie. Haviam elefantes, leões, passarinhos, borboletas e muitos outros. Todos subiram na arca, e Noé e sua família também se prepararam. Finalmente as nuvens escuras encheram o céu e começou a chover. Choveu sem parar, dia e noite, durante 40 dias e 40 noites. Toda a terra ficou coberta pela água. Nada mais podia ser visto, somente a grande arca flutuava sobre as águas profundas. Mas Noé e os animais estavam seguros dentro da arca. Quando a chuva finalmente parou, e as águas começaram a baixar, a arca pousou suavemente no topo de uma cadeia de montanhas. Noé esperou pacientemente que a água secasse.
Ele soltou uma pomba que voltou com uma folha verde no bico. Era o sinal de que a terra estava seca novamente. Noé e todos os animais puderam sair da arca e começar uma vida nova. Para mostrar seu carinho e promessa à humanidade, Deus fez aparecer um arco-íris maravilhoso no céu. Ele prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio e que aquele arco-íris seria um símbolo de sua promessa. Assim, Noé, sua família e todos os animais recomeçaram, vivendo em paz e agradecendo a Deus pela nova chance que receberam. E é por isso que toda vez que chove e o sol aparece, vemos o lindo arco-íris no céu, lembrando-nos da incrível história de Noé. Débora era uma profetisa e juíza em Israel, uma mulher notável por sua liderança em uma época em que o enfoque geralmente era dado aos homens na liderança. Naquela época, quando Israel foi novamente entregue nas mãos de seus inimigos devido à desobediência, Débora surgiu como uma figura poderosa e líder justa. Ela ficava sentada debaixo de uma palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, onde os israelitas vinham para ter suas questões e disputas julgadas. Significava que ela tinha tanto um papel espiritual quanto administrativo. Um dia, Débora recebeu uma palavra do Senhor. Ela chamou Baraque, filho de Abinoão, e lhe transmitiu a mensagem de Deus, dizendo: Vai e reúna-se com 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e leve-os ao Monte Tabor. O Senhor Deus entregará Sísera, o comandante do exército de Jabim, nas suas mãos. Baraque concordou, mas com uma condição: ele iria se Débora fosse com ele. Sem hesitar, Débora prontamente concordou em acompanhá-lo, embora tenha advertido que a honra da vitória não seria de Baraque, mas sim de uma mulher. O exército de Baraque, junto com Débora, marchou para o Monte Tabor. O Senhor cumpriu sua promessa e confundiu o exército de Sísera. O próprio Sísera, ao perceber a derrota iminente, fugiu a pé até a tenda de Jael, a mulher de Éber, o quineu, um aliado não envolvido com Israel. Jael acolheu Sísera e ofereceu-lhe leite para beber, fazendo-o acreditar que estava seguro. Porém, enquanto dormia, Jael pegou uma estaca e um martelo, e matou Sísera, cumprindo assim a profecia de que a vitória viria pelas mãos de uma mulher. No cântico de vitória que Débora e Baraque entoaram, eles celebraram as maravilhas que Deus fez por Israel, louvando a coragem de Jael e a intervenção divina que os libertou dos inimigos. Durante 40 anos, a terra teve paz. A história de Débora nos ensina a importância da coragem e do cumprimento do chamado de Deus, não importando os desafios. Era uma vez, na antiga terra de Israel, uma mulher chamada Ruth. Sua história começa em um tempo de tristeza, mas logo se transforma em uma lição de amor, fé e bondade. Tudo começou quando uma família de Belém, que enfrentava uma grave fome, decidiu se mudar para Moabe, uma terra estrangeira. A família era formada por Elimeleque, sua esposa Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Quando chegaram a Moabe, os 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Infelizmente, uma grande tristeza abateu-se sobre Noemi, pois primeiro Elimeleque e depois seus 2 filhos morreram, deixando-a sozinha com suas noras. Noemi decidiu então voltar para Belém, já que ouvirá que a fome por lá tinha acabado. Antes de partir, Noemi disse às suas noras que elas deveriam ficar em Moabe, casar de novo e viver suas vidas lá. Orfa, após muita tristeza, decidiu ficar, mas Ruth não quis abandonar sua sogra. Ela disse as palavras famosas: Para onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Com isso, Ruth partiu com Noemi para Belém. Chegando a Belém, a situação era difícil, mas Ruth mostrou-se uma mulher trabalhadora e determinada. Para sustentar a sogra, ela começou a colher espigas nos campos, que era uma prática permitida para os pobres na época. Coincidentemente, Ruth acabou trabalhando no campo de Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz notou a gentileza e a lealdade de Ruth para com Noemi e ficou impressionado. Ele a tratou com respeito e garantiu que ela tivesse o que precisava.
Noemi, percebendo o interesse de Boaz, elaborou um plano para que Ruth pedisse proteção a ele na forma de casamento, de acordo com os costumes da época. Boaz aceitou casar-se com Ruth, mas primeiro precisava resolver questões legais, pois havia outro parente mais próximo com direito de casamento. No entanto, esse parente abriu mão do direito, permitindo assim que Boaz se casasse com Ruth. O casamento de Boaz e Ruth trouxe alegria para Noemi e Ruth, e eles tiveram um filho chamado Obed. E ao final, a história mostra que Ruth, a moabita, não só encontrou um novo lar e uma família, mas tornou-se também a bisavó do rei Davi, um dos maiores reis de Israel. A história de Ruth nos ensina sobre lealdade, amor e fé, mostrando como atos de bondade e coragem podem mudar vidas e até mesmo a história de um povo.